Olá, tudo bem? Hoje nós começamos um novo capítulo. Eu não sei onde está a câmera queixa aí. Ai, gente, eu tô com sono, mas é porque eu acordei, era antes das 6. Geralmente eu acordo às 6h30. Mas vamos lá, ó. Como se tornar sobrenatural. A gente está aqui no quinto capítulo. Recondicione o corpo a uma nova mente. Esse livro é do Dr. Joe Dispenza. Se você não viu as aulas anteriores, volta lá porque tem uma playlist fantástica. Eu tô seguindo uma ordem aqui, um roteiro. Aliás, hoje eu só li, né, as 10 páginas aqui para explicar para vocês, mas não fiz o roteiro, não grifei nada, porque acho que eu tô assim, lendo, escrevendo o dia inteiro, né? Então acho que eu tô pilhada, eu tô com sono, mas eu acho que a retenção tá boa. Se precisar, dá uma olhadinha aqui para falar para vocês. Bom, o que ele tava falando, que é aquelas assim, fica lendo, né? A retenção tá boa, mas deixa eu dar uma lida aqui pra ver se é isso mesmo, né? Então, ele fala o seguinte, que ele vai ensinar nesse capítulo a técnica da respiração. E a gente vai conversar aqui sobre coisas que a gente já falou, eu não sei se foi nos outros livros ou nesse, porque no fim tudo se mistura quando a gente vai pegando conhecimento e a forma de pensar de determinado autor. Eu já li acho que uns 4 livros dele, então fica mais ou menos mais do mesmo, só que não, porque aqui se aprofunda. Então ele tem uma base em comum que serve, que é importantíssimo que seja repetido, porque é um paradigma que a gente adota quando a gente entende e ressoa com aquela ideia. Porque ele não é o único a dizer essas coisas, não foi ele que inventou a roda. Mas ele aplicou, né, uma invenção que já existia, quer dizer, não é que chegou um inventor ali, mas assim, é um conhecimento perene que ele usou no momento de maior dificuldade da vida dele e não para de fazer pop-up é que vocês não vão ver, né? Mas eu tô com o celular gravando, é terrível, que fica aparecendo umas coisinhas que não param, não sei o que tá acontecendo, acho que é pra me distrair mesmo, né? Bom, mas enfim, ele colocou em prática, né? Quando ele era novo, eu não vou contar a história aqui toda novamente, mas assim, ele teve um acidente muito feio, era para ele ter ficado tetraplégico, para nunca mais andar, ele teria que ser submetido a cirurgias para colocar umas. Não são canos, não, sei lá, umas hastes na coluna. E ele não quis fazer isso, porque ele era praticante de artes marciais, marciais é o né? De artes marciais. Ele era um cara que. Gente do céu, não sei o que está acontecendo, que não para de propaganda. Ele era um cara que ele tinha uma mobilidade muito grande. Inclusive, o acidente dele foi praticando. Gente, acho que eu fiz alguma coisa para ficar dando propaganda sem parar, tá terrível isso. Como praticante de triatlon, né? Então, imagina um cara atleta, com super mobilidade, tinha se formado como quiropraxista e ele tinha essa noção, esse conhecimento do que essas hastes faziam, deixava a pessoa endurecida, enrijecida, com dificuldade do movimento depois e dores constantes. Ele não queria se submeter a isso, mas todo mundo dizia que ele tinha que se submeter. Se ele não fizesse isso, ele não ia andar nunca mais. E, gente, eu vou ter que parar um pouquinho aqui pra ver por que isso aqui tá acontecendo. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Felicidade até existe, né? Nossa, tirei agora as notificações, porque tava vindo, eu não sei o que aconteceu, que tava vindo notificação do YouTube uma atrás da outra. Aí tirei, adoro o YouTube, não tem nada contra, acho bom. Inclusive é a rede que eu posto meus vídeos, que eu me comunico com vocês. Mas o problema é essas notificações sem parar se você estiver filmando com a câmera, né? Então, por isso que eu tive que fazer isso, tirar essas notificações. Bom, então, aí o que acontece? Eu tava falando sobre o Dr. Joe Dispenza, né? Ele decidiu que ele não queria submeter a cirurgia nenhuma. E todo mundo dizendo, você é louco, né? Tipo, os médicos, olha, fala com teu filho não tá entendendo. Acho que ele teve algum probleminha na cabeça quando ele teve o acidente, né? Ele tava, eu não lembro se ele tava correndo de bicicleta e foi jogado, arremessado, porque algum carro atropelou ele, não sei se foi uma SUV, mas assim, e aí a coluna moeu em vários pontos, né? Isso foi o que aconteceu. Várias vértebras, não sei falar qual. Mas o fato é que ele conseguiu, com o poder da mente, do coração, da meditação, da energia focada, reconstruir essas vértebras. No começo ele até titubeou, ele era também hipnoterapeuta, né? Fez a formação que eu fiz também. E antes dele se formar em quiropraxia, ele atendia as pessoas como hipnoterapeuta. Então, coisa que eu fiz depois, né, do direito, mas
E também não lembrava que ele era, mas aí quando eu fui ver, falei que legal. Então ele era um cara que ele estudava, que ele gostava de diversas coisas assim, mas ele não sabia que seria possível de fato. E aí ele tinha que acreditar, porque ele tinha que se curar. É assim, é tudo ou nada, porque se ele não conseguisse, ele ia ficar no pior estado, no mais lastimável, né? De mal conseguir se mexer. Então, ele, já que ele escolheu aquela opção, ele teria que acreditar. E no começo ele tinha muitas dúvidas, ele se visualizava na pior situação possível, então uma parte dele tinha dúvida, a outra acreditava. Aí ele teve que se convencer completamente para conseguir fazer essa mudança, fazer essa alteração. Bom, por que eu tô falando aqui dele? Porque eu tô dizendo o seguinte, que ele não, eu cheguei nisso dizendo que ele não inventou a roda, mas e isso não é uma invenção, isso é uma questão da alma, do espírito, das possibilidades que a gente tem, o que a gente tem à disposição, mas por causa dos paradigmas que a gente sustenta, aquilo que a gente aprendeu e ficou muito fixado, tanto de forma individual, na mente individual, quanto na mente coletiva, é muito difícil que a gente consiga fazer levantar esse véu e conseguir agir com um paradigma novo, reaprender as coisas. Por isso que é muito importante que vocês leiam esses livros que eu estou lendo e outros que possam reescrever esses programas em vocês, na mente de vocês, fazer um novo paradigma. Eu estou fazendo isso para mim, enquanto eu faço para mim, eu faço com vocês, porque eu sou um ser humano como todo mundo, ser humaninho, que também precisa reaprender a história de como as coisas funcionam de fato, tá? Então é isso, esse é o motivo de compartilhar. E o que ele está falando aqui, Dr. Joe Dispenza, nesse 5º capítulo, ele começa por dizer o seguinte: olha, gente, por que que a gente materializa, torna o mundo tão denso, pesado, material? Ele não fala essas palavras, tá? Mas eu tô dando a entender isso. Porque tudo que a gente pensa tem uma emoção correlata. Então, você tem um pensamento, quando você ativa uma rede neural, uma rede de neurônios, você mas como é que se forma essa rede de neurônios? Imagina que a gente tem muitos neurônios, né? Aí, esses neurônios, eles funcionam por associação e eles vão se ligando, né? Com ideias que vão se ligando, vão ficando linkadas. Quanto mais a gente pensa nelas, mais a gente reforça aquelas redes neurais. Se a gente nunca mais pensar ou sentir a emoção de uma rede neural, ela vai se apagar. Mas se a gente sempre estiver lembrando e colocando emoção naquilo, então ela vai se manter unida por mais tempo. Se a emoção for muito forte, ela vai se manter unida. Bom, então a gente tem essas redes neurais. O que acontece? Quando a gente vai pensar alguma coisa, a gente vai ativar toda aquela rede neural. Aquela rede neural, ela vai se relacionar com a emoção que vai para o corpo. Aí como é que acontece isso? Então você tem os neurotransmissores, né? Então aquela rede neural, ela vai ativar os neurotransmissores, eles na verdade comunicam, eles enviam sinais, né? Ele fica, como que explico isso, né? Não sendo médica, mas tudo bem, vamos lá. Então os neurotransmissores, eles vão mandar sinais químicos que vão ligar um neurônio ao outro, né? Depois, esses pensamentos, essas redes neurais, elas vão se ligar no sistema límbico aos neuropeptídeos que são equivalentes, que são correspondentes ao tipo de pensamento para ter um tipo de emoção que vai combinar com aquele pensamento. E aí, o que ele vai falar aqui, fundamentalmente, são sobre os 3 centros de energia, os 3 primeiros, que são os 3 centros de energia ou chakras do primeiro, segundo e terceiro, de baixo para cima, né? Que são ligados à sobrevivência, que são aqueles que vão capturar. Então, imagina que a gente tem todo um campo de energia, né? E esse campo, quando ele está liberto, quando a gente não está com emoções presas, quando a gente não está num looping, eu vou já explicar esse looping para vocês, quando a gente não está nesse looping de pensamento, emoção, pensamento, emoção, pensamento, emoção, você está focado no momento presente, realizando uma atividade e depois você fica em silêncio, tranquilo, mas não fica preso, alimentando essas redes neurais, alimentando certas emoções que vão ficar cada vez mais fortes para você. Então, você consegue manter o teu campo áurico bonito, você consegue manter teu campo eletromagnético fluindo e disso você tem a criatividade, porque você tem uma energia disponível para criar.
né? Agora, se ao invés disso, a gente começa a ter tipos de pensamento, e agora eu vou falar de cada um que ele vai explicar aqui, eu vou explicar para vocês. Então, cada tipo de pensamento, por exemplo, no terceiro chakra, ou o terceiro, eu tô com a Alice aqui, eu vou mostrar para vocês que ela vem aqui fazer graça e pedir carinho, né, Lili? Cadê a Alice? Alice, cadê o uau? Olha aqui, cadê o rabão? Cadê o rabão? Ai, meu Deus. Bom, só para mostrar um pouquinho do mundo animal na minha casa, tem a Alice e a Dara. Ah, vamos lá. Então, o que a gente estava falando aqui é o seguinte, que no terceiro chakra, ou no terceiro sistema de energia que a gente tem, ele se concentra a raiva, a frustração, se concentram atitudes que quando eu tenho pensamentos de bélicos, né? Por exemplo, eu tô com raiva do meu chefe, ele fala, daí você pensa assim, na hora que você pensa nisso, puta, ele fez tal coisa, e nananã. Na hora que você pensou isso, vai acionar, os neurotransmissores vão acionar o sistema límbico e os neuropeptídeos que vão produzir aquela emoção, a emoção da raiva. A emoção da raiva, ela vai direto para o terceiro chakra e essa emoção fica armazenada. E aí o corpo se transforma na mente. E o corpo, depois que se transformou na mente, ele vai mandar na gente porque vira automático. E aí a gente vai ter mais explosão de raiva. Você vai ficar com uma energia. Imagina que você fica retroalimentando. Então, e o que é esse looping? Esse looping é assim, meu chefe é um filho da mãe. Bonitinho, né? Não falei palavrão, comecei, mas não falei. Aí, assim, meu chefe é tal coisa. Daí você pega e fala, puta, aquela raiva dele, não sei o quê, e fica no terceiro chakra, tipo no umbigo, assim, no estômago, né? Daí, essa sensação de raiva, essa emoção que ficou ali, ela vai procurar pensamentos semelhantes. Você fala, puta que pariu, mas aí... xinguei agora, né? Putz, mas aí eu tenho que fazer tal coisa amanhã, aquela pessoa que me atendeu mal, e nananã. Então, aí vai, sabe, assim, tudo que é coisa que tá ligado, porque o sistema ali tudo que é semelhante, né? Então fica por analogia. Então, o que está perto da raiva, outras situações que te causaram raiva vão ser nocionadas para que você tenha uma descarga de raiva cada vez mais forte. Então, é um ciclo de pensamento que vai para emoção, emoção que vai para o pensamento, emoção, pensamento vai para... Então, enquanto você não corta esse ciclo, quando você não doma sua mente e toma conta dela, então você fica nesse looping que não cessa. Sabe aquela pessoa que está com raiva e não consegue passar? Então, por isso que é muito importante a gente se conhecer, então, o controle da nossa mente. E esse controle, tanto pela meditação quanto pela respiração. Nesse capítulo, ele vai ensinar a respiração. E o que significa? O que acontece quando você faz as respirações corretas? Você libera aquela energia que está presa em um desses 3 chakras ou sistemas de energia. Esse que a gente acabou de falar produz o hormônio da adrenalina, né? Que é o adrenal, as adrenais. Bom, o médico me corrija se eu estiver falando alguma coisa de forma equivocada. Estou aqui passando conteúdo do livro, tá? Mas meu campo de atuação, de estudo, não foi exatamente esse. É mais uma leitura que depois vocês podem fazer em casa. Mas então é assim. Agora, se você for um pouquinho mais para baixo, no segundo, que fica entre o primeiro, o raiz, né? E o terceiro, que é o chakra umbilical, então você tem o segundo, que é o da tristeza, depressão, quando a gente sente que a gente não é merecedor, quando sente que tudo que você coloca para baixo, você se vê como vítima e coisa e tal. Então, esse é o tipo de sentimento. E esse sentimento, então você tem um pensamento assim, eu sou indigno porque eu fiz tal coisa errada, sentimento de culpa, eu não devia ter brigado com meu cachorro, com meu dog. A pessoa não podia ter brigado com meu filho, eu só tenho um filho canino, né? Mas assim, os filhos que a pessoa tem, não devia ter brigado, não devia ter brigado com o chefe, não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. Então daí você começa a alimentar, vem esse tipo de emoção, de culpa e fica ali. Aí essa emoção vai procurar outra coisa de culpa. Nossa, mas eu fiz uma coisa errada 1 ano atrás, mas aquilo ainda me perturba. Meu Deus, por que foi fazer isso? Então vai e volta, vai e volta, vai e volta. Quando você vê, você está encolhendo tua aura. Você não tem mais nada para criar. Você está preso com essas formas de pensamento em looping. Aí você fala, mas como é que eu vejo isso, gente? Sabe aquela coisa que a pessoa fica assim, ruminando dela, tem que ligar para uma pessoa, tem que ligar para outra, tem que ligar para outra. Então, é quem não aprendeu ainda a fazer a limpeza das emoções. Porque, lógico que sempre a gente vai se pegar, sempre não, mas eu digo assim, que tem situações
que vão pegar a gente na curva, que você fala, eu tô lidando muito bem com tudo isso, né? Mas aí aparece uma situação que fala, ferrou, essa situação me pegou na curva, essa aí não estava pronta, né? Essa aí era um buraco. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar e vigiar. O que é orar? Orar mesmo, oração. Cabeça e mente pro céu, limpeza e silêncio, uma meditação ali, o silêncio que se cultiva e depois respiração e não ficar nesses loopings intermináveis, né? Você sentiu alguma coisa? Sentiu raiva? Normal. Sentiu, sentiu. Vai sentir porque você, ser humano tá na Terra. Só que daí você pega e se pergunta, deixa eu respirar. Aqui não é a respiração do livro ainda, mas respira, conta até 10, toma água, dá uma volta, faz outras coisas para aquela emoção não te dominar. Aí depois, quando você menos perceber, aquela emoção se dissipou, é como nuvem pesada e carregada. Ou então culpa, meu Deus, que culpa que eu sinto. Então vai lá, tenta ver o que você pode fazer para melhorar a situação, para melhorar aquela questão. Tem que fazer? Não tem. Não tem? Então vai para outras pessoas, conversa com outras pessoas, tenta ajudar numa situação parecida para que aquela energia não fique condensada com você, que você possa, pela gratidão, né, à vida, ao universo, você possa fazer o bem para outras pessoas, já que você não conseguiu fazer para aquela outra que estava mais próxima, né? Então é assim. Então agora tem um outro, né, que é o primeiro, que isso é muito utilizado, gente, é muito utilizado para controle, porque é o chakra, o primeiro é da sexualidade. Então, assim, não tem mal nenhum em ter sexualidade, né? Em ter desejo sexual. Mas quando você tem um desejo, você tem pensamento ali, aquilo vai preparando teu corpo, teu organismo para ter uma relação, né? E aí você começa a sentir os efeitos de uma excitação. Aí você fala, legal, bacana, bacana, como todas as coisas, não tem problema nenhum. O grande problema aqui é quando a pessoa ela não dissipa essa energia, né? E ela fica muito presa naquilo, só pensando naquilo. Aí também é uma questão de educação sexual, é uma questão de educação sentimental e emocional, porque você está preso no looping, no mesmo looping dos outros dois, né? Então, você tem aquela energia criativa, ela pode ser usada para coisas maravilhosas, para arte. Você tem um namorado, tem uma namorada, vai lá e né, resolve a questão. Mas a questão, além dessa, se você não tem, ou se você não, sei lá, né, também não vai ficar o tempo inteiro, porque tem gente que é viciada. Então, isso é interessante, aproxima o casal, é legal, bonito, maravilhoso, mas sexo não é o ponto central da vida, é uma coisa boa, né, que une, que é uma troca, mas como todas as outras coisas, que nem no segundo caso, né, que o segundo chakra e sistema de energia seria a questão da alimentação. Então, se você se alimentar de forma indevida, com uma compulsão muito grande, você vai causar um desequilíbrio no teu corpo e vai bagunçar a saúde, né? Você vai ter problemas com a sua saúde. E no terceiro também problemas de raiva, né? E aí do nada. E como que isso acontece? Bom, se você ficou com os chakras ali bem... imagina que você não trabalhou essas energias e você puxou a energia de fora. E ficam armazenadas. Imagina que você não sabe trabalhar suas emoções e não sabendo trabalhar suas emoções e tendo essas emoções todas e sempre em forma de looping, me senti um coitado de mim, vítima, 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 vítima. O segundo chakra, ele tá perdido ali, né? Tá bem inchadinho, tá bem problemáticozinho. Depois o outro, penso em sexo 1000 vezes por dia. Então, o primeiro também. O terceiro, eu tenho tanta raiva de tudo, e vai indo, não resolvi isso, não resolvi aquilo, que raiva, que vontade de ir lá. Ao invés de eu focar a minha energia para a concretização das coisas que eu tenho, porque tudo tem dois lados, gente. O primeiro seria para a criatividade artística, né? O segundo seria para quê? Não lembro. Eu sei que tem a questão da culpa e coisa e tal, mas acho que é para digerir os alimentos, mas tem mais coisa, óbvio, né? Agora, o terceiro seria para a questão do sucesso. Acho que o segundo é relacional, gente, relação com as pessoas, assim, o dar e o receber. E o terceiro é a questão do sucesso, a questão de você ter uma energia de força, né? Uma energia que você consiga realizar as coisas que você quer, né? Que você conquiste, que você tenha sucesso. Então, quando ela está bem alocada por um objetivo que você tem, maravilha. Mas quando ela está no seu inverso, é quando ou ela tem um excesso daquilo e a pessoa só fica ali paralisada porque só quer ter aquele prazer do terceiro nível, ou seja, só conquistar e perde de vista a razão do porquê ela quer fazer isso, porque ela está desconectada com os chakras superiores, como o do coração.
Ou então, no terceiro chakra, você tem a questão da raiva que ficou ali. Então, ela não foi direcionada para uma construção, mas para destruição, né? Então, tipo, eu não consegui resolver certas coisas, eu tô com muita raiva porque a pessoa passou por cima de mim, de certa forma, fez isso, fez aquilo. Então, assim, ao invés de você trabalhar de forma mais racional, dissipando essa energia e tentando entender e ver como se resolve aquilo de uma forma racional, você fica preso naquilo de querer destruir a pessoa ou situação, sei lá. E aí, o que acontece é que essa energia estagnada, parada, seja o que for que tenha acontecido, se você não conseguiu dissipar, quando você passar por sensações, por situações que a tua mente, teu filtro do mundo, reconheça como algo parecido com outra coisa que despertou raiva, então vai ser muito rápida a explosão. A pessoa não vai ter nem condições, ela vai brigar com você. Então, muitas vezes ela vai ser injusta e não vai nem perceber isso, porque ela tá tão condicionada com aquela forma de pensamento, ela tá tão condicionada àquela estrutura de ação, reação, que é imperceptível. É muito louco isso, né? Então é isso, gente, ó. Cuida desse centro de energia, cuida do looping das emoções, aprende alguma coisa de arte, ou de jardinagem, ou de caminhada, vai fazer um esporte, vai fazer uma aula de canto, vai fazer respiração, yoga, vai nadar, vai fazer tudo o que você puder, cultiva a meditação, a paz, o silêncio, para que você tenha energia disponível para criar o paraíso na Terra, né? E não ficar preso nos 3 primeiros níveis, que são os níveis de sobrevivência. É isso. Eu vou acabar por aqui, porque na verdade tem um outro vídeo para emendar. Não vai dar 30 minutos, mas pelo menos eu dou um descanso para vocês. Foram 10 páginas do livro. A gente começou hoje o 5º capítulo e a gente continua na quinta-feira, se Deus quiser. Um beijo para vocês. A gente se fala, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!